Torcedor cruzeirense, antes de qualquer coisa, eu preciso te pedir algo muito importante. Se inscreva agora mesmo no canal Diário da Raposa, Notícias Cruzeiro, ative as notificações e não perca nenhum detalhe, porque o que vou te contar hoje pode simplesmente mudar tudo o que você pensa sobre o presente e o futuro do Cruzeiro. Não é exagero, não é invenção. São informações que já circulam nos bastidores, confirmadas em portais respeitados e que deixaram a torcida completamente em choque. E eu te garanto, se você ficar comigo até o final, vai entender por que tanta gente está falando que esta pode ser a notícia mais bombástica dos últimos tempos envolvendo a Raposa. Mas calma, eu não vou soltar tudo logo de cara. Você precisa primeiro entender o cenário, a linha do tempo dos acontecimentos e os sinais que vêm sendo dados. Porque se eu te jogar direto no fato principal, talvez você ache que é só mais uma especulação. Mas não, meus amigos, aqui estamos falando de indícios muito claros, movimentações de mercado e até pressões externas que colocam o Cruzeiro diante de um dilema que pode virar completamente a temporada. E eu começo pelo seguinte: você lembra quando todo mundo dizia que o Cruzeiro iria apenas brigar para se manter competitivo no Brasileirão? Pois bem, Leonardo Jardim, com a sua filosofia europeia, transformou a Raposa em uma das equipes mais consistentes da temporada. O time que antes sofria com oscilações hoje tem uma espinha dorsal sólida. Rafael Cabral no gol, Fabrício Bruno comandando a defesa, Matheus Pereira no meio. Kaique consolidado na lateral e, claro, o poder de fogo de Caio Jorge e Gabigol. Só que essa solidez toda, esse time que foi sendo moldado peça por peça, agora está prestes a ser colocado à prova de um jeito que ninguém esperava. Vamos por partes. O primeiro nome dessa história é Kaique. O garoto que durante muito tempo brigava por espaço se transformou, em 2025, no dono absoluto da lateral esquerda. Quem acompanha o futebol sabe, o mercado europeu sempre observa os laterais brasileiros, principalmente os mais jovens, e Kaique hoje é considerado um dos melhores do país na posição. Não é coincidência que o Benfica, de Portugal, já tenha batido a porta. Mas o Cruzeiro, firme, recusou qualquer conversa. E isso já foi suficiente para deixar claro, Kaique não está apenas valorizado, ele é alvo prioritário. E ele não está sozinho nessa lista. Christian, o meia que vem crescendo jogo a jogo, já entrou no radar de clubes da Itália. Caio Jorge, artilheiro da equipe e nome que voltou ao Brasil com status de joia, tem sondagens concretas para 2026 vindas do velho continente. E, pasmem, Fabrício Bruno, que retornou ao Cruzeiro e devolveu consistência defensiva, agora chama a atenção do mundo árabe. Ou seja, não estamos falando de uma ou duas peças, estamos falando de meio time titular na mira de propostas que podem chegar a qualquer momento. E aí você deve estar pensando, tudo bem, mas o Cruzeiro já deixou claro que não vai abrir mão facilmente desses jogadores. E é verdade. O próprio clube repete que apenas propostas irrecusáveis poderiam tirá-los da toca da Raposa. Mas você sabe tão bem quanto eu que no futebol moderno, quando os milhões da Europa e do Oriente Médio batem a porta, resistir é quase impossível. O dilema é cruel, manter a base ou encher os cofres. Mas não para por aí. Porque existe um detalhe que quase ninguém percebeu e que pode mudar completamente o futuro do Cruzeiro. Falo de Gabigol. Sim, ele mesmo. Chegou cercado de expectativas, ainda não é titular absoluto, mas já mostrou sua importância. O atacante é hoje o vice-artilheiro da equipe, com 12 gols e 4 assistências, sendo decisivo em jogos importantes, inclusive na virada contra o Bahia. Só que, nos bastidores, a presença dele começa a gerar um efeito colateral. Ele é ao mesmo tempo um reserva de luxo e uma pressão constante sobre o treinador. Leonardo Jardim tem em mãos um problema de difícil solução. Como manter satisfeito um astro desse tamanho sem desestabilizar o equilíbrio do time? E mais, quanto tempo o Gabigol aceitará ser apenas uma opção de banco, mesmo que tenha boa relação com o técnico? Essa questão, somada ao assédio externo sobre outros titulares, cria um cenário de instabilidade que a diretoria tenta, a todo custo, blindar. E é justamente aqui que entra a notícia bombástica. Nos últimos dias, informações de bastidores começaram a circular e foram confirmadas. Além do interesse europeu em Kaique e Caio Jorge, o Cruzeiro recebeu sondagens simultâneas por 3 peças-chave do elenco. Fontes ligadas ao departamento de futebol garantem que nunca houve tanto movimento em tão pouco tempo. Isso deixou a cúpula preocupada, pois indica uma possível ofensiva orquestrada do mercado internacional para desmontar a espinha dorsal do time. Mas calma, porque ainda não falei da parte mais pesada dessa história. Existe a chance real de o Cruzeiro perder, de uma só vez, 2 titulares e ainda ter de lidar com uma decisão de Gabigol sobre o futuro. E aqui está o ponto central. Essa movimentação pode acontecer já na próxima janela, muito antes do que se imaginava. Ou seja,
Aquilo que parecia estar controlado para 2026 pode explodir em 2025. Imagine só, torcedor, de repente, Caio Jorge recebe uma proposta da Premier League, Kaique é novamente sondado pelo Benfica, Christian atrai a Lazio e Fabrício Bruno seduzido pelo mundo árabe. Ao mesmo tempo, Gabigol, cansado de ser reserva, pode começar a ouvir outras propostas. O que sobra do Cruzeiro? Como fica Leonardo Jardim? Como se reconstrói um time no meio da temporada? Esse é o verdadeiro temor da diretoria. Porque mais do que o dinheiro, o Cruzeiro luta agora para manter um projeto esportivo. O clube não quer voltar à lógica de vender sempre e reconstruir eternamente. Mas o mercado é implacável. E o que eu posso te garantir é que as próximas semanas vão ser decisivas. A palavra que circula dentro da toca é blindagem, mas os movimentos que chegam de fora estão mais fortes do que nunca. E aqui vai a reflexão. Será que o Cruzeiro conseguirá segurar todo esse elenco até o fim da temporada? Ou vamos assistir a uma debandada histórica que pode mudar completamente os rumos da Raposa em 2025? Essa é a grande questão. E é por isso que eu digo, essa notícia não é apenas uma curiosidade de mercado. É algo que pode alterar completamente o rumo do Cruzeiro. Não se trata só de nomes, mas de identidade, de ambição, de futuro. Então, torcedor, eu te pergunto, o que você faria se estivesse no lugar da diretoria? Seguraria os craques a qualquer custo, correndo o risco de perder fortunas? Ou venderia agora, apostando em reposições e em uma nova fase de reconstrução? Deixe sua opinião nos comentários, porque esse debate precisa acontecer com toda a torcida. E, claro, não esqueça, se inscreva agora mesmo no canal Diário da Raposa, Notícias Cruzeiro, ative as notificações e acompanhe todos os próximos capítulos dessa novela que promete ainda muitas reviravoltas. Aqui você sempre vai ter a notícia mais quente, o bastidor mais verdadeiro e a informação que ninguém mais ousa revelar. O futuro do Cruzeiro pode estar em jogo, e você vai acompanhar tudo aqui, de perto, com a gente.